Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva e no vídeo de hoje eu trago aqui mais um passo a passo completo do início até o fim. E o passo a passo de hoje é do tapete passadeira ametista. Então, se você gostou do tapete ametista, agora vamos ter aqui a versão em passadeira, ok? E se você está chegando agora por aqui e ainda não conhece esse canal, já se inscreve e ative as notificações, porque por aqui você vai encontrar peças exclusivas, autorais, peças diferenciadas que você não vai encontrar em qualquer outro canal, ok? E se você quiser aprender um pouco mais, se você quiser ter alguns benefícios a mais, você também pode estar ajudando e colaborando sendo membro aqui do canal, ok? Como membro, você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal, alguns vídeos exclusivos e também você pode marcar consultorias individuais comigo para te ajudar aí com as suas confecções ou até mesmo nos seus orçamentos aí para você que trabalha com vendas, ok? Além de tudo isso, se você é um profissional do crochê, se você trabalha com a venda do seu crochê ou pretende trabalhar ou desenvolver um trabalho nessa área, eu também tenho um curso que chama Aulas de Crochê por Moleque Artesão. É um curso 100% online, onde você vai se profissionalizar nessa área. Você vai aprender a como fazer para desenvolver um trabalho profissional, aprender a como vender, onde vender, fazer orçamentos, precificação, cálculo de medidas, entre outros. Além disso, você tem acesso também a videoaulas exclusivas somente para alunos do curso e muito mais, ok? Então, se você quiser conhecer também o meu curso, o link ele fica sempre aqui na descrição abaixo desse vídeo e também de qualquer outro vídeo aqui do canal você vai encontrar o link, ok, pessoal? Então, vamos agora para as informações iniciais da nossa peça. Quantidade. Você vai precisar, para fazer essa peça, de um total aí de aproximadamente 3 kg de barbante. Aqui eu usei a cor Bordeaux ou vinho, mas você pode usar aí a cor de sua preferência. O fio utilizado será o fio número 8, ok? Além do barbante, você vai usar agulha 4.0, ok? Caso você queira trabalhar com fio 6, você pode usar agulha 3.0 ou a 3.5, aí dependendo do seu ponto, ok? Também agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Medida. A peça ficou medindo 2,80 m por 65 de largura, ok? E como eu falei no início, se você quiser trabalhar novas medidas, no início do vídeo eu já trago para você o padrão de aumento da peça. Então, se você gostar de mais desse trabalho, não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar esse vídeo para me ajudar aqui no engajamento e para que eu consiga sempre estar trazendo aqui material e passo a passos gratuitos para vocês, ok? Então, para iniciar aqui essa peça, você vai precisar fazer um total com 316 correntes, sendo que essas 316 correntes ele precisa ficar medindo entre 2,20 metros a 2,25 metros, ok? Se por um acaso as suas não der essa medida, se der menos do que isso, você vai continuar aumentando o número de correntes, sempre contando de 6 em 6 correntes, ok? Se acontecer o contrário, se passar de 2,20 metros ou se passar de 2,25 metros, você diminui a quantidade de correntes, também contando de 6 em 6, ok? Vai diminuindo de 6 em 6 correntes, correto? Se quiser trabalhar tamanhos maiores do que esse tamanho aqui que eu estou trabalhando, é só aumentar de 6 em 6 correntes, ok? Dando início aqui à peça, laço, pulo 4 correntes e a partir daqui e na quinta corrente eu começo a trabalhar aqui pontos altos sobre cada corrente. E eu vou seguir trabalhando pontos sobre cada corrente até chegar na primeira corrente dessas 316 correntes.
Então aqui, trabalhei então aqui toda a sequência de pontos altos até a primeira corrente. Agora, dando continuidade aqui à peça, laço, e aqui junto com esse último ponto, eu vou fazer mais 6 pontos altos. Então, fico aqui com um total de 7 pontos altos dentro da mesma corrente. Feito as 7 correntes, laço, e agora a partir aqui da próxima corrente eu vou seguir novamente trabalhando ponto alto sobre cada corrente novamente, ok? E aqui eu vou seguir trabalhando até completar um total com 311 pontos. E vou seguindo dessa forma até chegar aqui no final dessa reta, ok? Então, completei aqui essa segunda reta com um total de 311 pontos. Depois eu vou ter aqui, olha, aquelas 4 correntes que foram puladas aqui no início da peça. Então, após esse último ponto aqui, eu laço, e aqui nessa primeira corrente dessas 4, eu trabalho aqui dentro dela um total de 6 pontos altos. Todos aqui dentro da mesma corrente, ok? Dessa forma. Feito aqui o total de 6 pontos altos naquela primeira corrente, eu vou agora na última corrente aqui em cima e faço um ponto baixíssimo sobre ela, ok? E assim eu fecho aqui essa primeira volta aqui da peça, ok? Essas 3 correntes que sobraram aqui, eu vou considerar ela um ponto alto, ok? Então, se eu contar junto com os 6 que eu trabalhei aqui, vai ficar 7 pontos altos contando a corrente como um ponto alto, ok? Então, os 2 cantos da peça ficam com 7 pontos. E assim, eu fecho aqui essa primeira volta trabalhada sobre as correntes. Agora, a partir daqui, eu começo a volta de número 2. Então, começo a volta subindo 3 correntes. Depois eu laço e na mesma base aqui da corrente onde eu fiz o fechamento, eu faço mais um ponto alto. Essas 3 correntes eu vou considerar um ponto alto. Então, aqui eu já tenho um aumento que vai fazer parte dessa parte oval aqui, ok? Agora, a partir daqui, eu trabalho a reta aqui dessa volta de número 2. Então, laço, e a partir desse próximo ponto aqui, olha, já faz parte da reta. E aqui na reta, eu vou trabalhando ponto sobre ponto. Ponto alto sobre cada base de ponto até o final da reta, ok? Aqui também vai dar um total de 311 pontos, até o finalzinho da reta. Eu vou continuar trabalhando aqui, meus pontos sobre pontos, e volto com vocês lá no final da reta. Essa reta, trabalhei então aqui toda a reta. Agora aqui à frente eu tenho aqueles 7 pontos que eu trabalhei aqui na parte oval. Dando seguimento, laço, e aqui no primeiro ponto faço 2 pontos altos na mesma base, faço um aumento. Depois, no próximo ponto, outro aumento. 2 pontos altos na mesma base. No terceiro ponto, outro aumento. 2 pontos altos na mesma base. No quarto ponto aqui desses 7, eu faço apenas um ponto sozinho. No quinto ponto, faço um aumento e trabalho 2 pontos altos na mesma base. No sexto ponto, também outro aumento. E no sétimo e último ponto aqui, faço também um aumento. Ok? Agora, a partir do próximo ponto, já faz parte aqui da reta, ok? Então, laço, e a partir desse próximo ponto, novamente eu vou trabalhar aqui
ponto sobre ponto por toda a reta, até completar aqui também um total com 311 pontos. Ok? Então, eu vou trabalhar aqui toda a reta e venho com vocês no final da reta. Então, segui aqui com os pontos altos e cheguei aqui no final da reta, ok? Agora, o próximo ponto aqui, ele já faz parte daqueles 7 pontos aqui da parte oval. E aqui eu trabalho da seguinte forma: laço, e aqui no primeiro ponto faço um aumento. 2 pontos altos na mesma base. No segundo ponto, também um aumento. No terceiro ponto, outro aumento. No quarto ponto, eu faço apenas um ponto alto na base. Não faço aumento. No quinto ponto, faço um aumento. 2 pontos altos aqui na mesma base. No sexto ponto, também outro aumento. E o sétimo ponto é justamente aquelas correntes aqui, onde foi trabalhado aqui no início esse aumento, ok? Com as 3 correntes aqui e mais esse ponto alto. Então, aqui já foi trabalhado o aumento, ok? Então, sendo já trabalhado aqui, eu só faço o fechamento aqui da volta na terceira corrente dessas 3 correntes iniciais, ok? E assim eu fecho a segunda volta da peça, ok? A partir daqui, eu começo agora a volta de número 3. Começo fazendo um total com 8 correntes. Dessas 8 correntes, 7 será o espaço de uma corrente, e a primeira corrente aqui eu vou considerar ela como um ponto baixo, ok? Depois, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e no próximo ponto faço um ponto baixo. Depois faço 6 correntes. Agora pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos e no sexto e no próximo um ponto baixo. Novamente 6 correntes. Novamente pulo 5 pontos e no próximo um ponto baixo. Então, eu vou seguir agora esse padrão aqui, sempre fazendo 6 correntes, pulando 5 pontos, ok? Então, cheguei aqui no final da reta e até aqui eu trabalhei um total com 50 espaços de 6 correntes, pulando 5 pontos. Ok? Sem contar aquele primeiro espaço que eu fiz lá, pulando 6 pontos com 7 correntes, ok? Então, sem aquele lá, fiz aqui, até aqui, 50 espaços de 6 correntes. Agora, aqui no final, eu vou fazer mais um espaço com 7 correntes dessa vez. E aqui também eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E no próximo, faço um ponto baixo, ok? Então, se você observar, aqui no final e lá no início, trabalhei espaço de 7 correntes e pulei 6 pontos. Os outros todos foram com 6 correntes, pulando 5 pontos, ok? Então, no total serão 52 espaços, sendo 50 espaços de 6 correntes, pulando 5 pontos, e 2 espaços de 7 correntes, pulando 6 pontos, ok? E agora eu começo aqui a parte oval. Para iniciar, eu vou fazer mais um ponto baixo no próximo ponto. Depois eu subo um total com 8 correntes. Em seguida, desço aqui na base onde eu fiz esse último ponto e junto com ele eu faço mais um ponto baixo. Depois, no próximo ponto,
faço um ponto baixo, ok? Em seguida, faço 7 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos e no próximo ponto, um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, mais um ponto baixo. Agora faço 8 correntes. Desço aqui no mesmo ponto baixo e junto com ele eu faço mais um ponto baixo. Todos aqui na mesma base. Depois, no próximo ponto, faço mais um ponto baixo, ok? Então, esse aqui, ele vai ser o padrão das partes ovais, ok? E só uma observação, aqui de repente você vai achar que a peça está meio torta, mas na verdade aqui ela está centralizada, que conforme a gente vai crochetando aqui, a peça ela tende a dar uma entortada. Isso aqui, olha, você vai sempre fazendo esse movimento aqui, para deixar ele sempre retinho aqui, olha. Deixar sempre reto a peça, ok? A cada volta que você vê que está vindo aqui para esse lado aqui, você faz esse movimento aqui, olha, para ajustar a peça, ok? Porque aqui os pontos, eles estão bem centralizados, ok? Não tem nada torto aqui, ou errado que deixe torto. Essa impressão de que ele está ficando torto é conforme a gente vai crochetando a peça, ela vai querendo andar para os lados, ok? Então, isso aqui é só você fazer esse movimento aqui para ir acertando certinho aqui a parte oval, ok? Então, dado essas informações, eu continuo aqui, eu dou continuidade aqui ao padrão, ok? Agora eu vou trabalhar aqui a próxima reta. Depois de trabalhar esse último ponto baixo, eu faço 7 correntes novamente. Pulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e no próximo ponto faço um ponto baixo. Depois faço 6 correntes agora. Agora pulo apenas 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo um ponto baixo. E agora eu vou seguir trabalhando espaços como esse daqui, de 6 correntes, pulando 5 pontos, ok? Então, cheguei aqui no final da segunda reta, trabalhei até aqui os 50 espaços de 6 correntes. Agora aqui no final eu vou trabalhar aquele último espaço de 7 correntes. Lembrando que nesse último espaço, assim como aquele primeiro, eu vou pular 6 pontos. Pulo 6 pontos, no próximo aqui faço um ponto baixo, ok? Depois, dando seguimento, eu vou completar aqui a volta fazendo o padrão da parte oval. No próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Depois, subo 8 correntes. Depois, desço aqui na mesma base onde eu trabalhei o último ponto e junto com ele, mais um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, mais um ponto baixo. Agora, faço 7 correntes. Pulo 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo, faço um ponto baixo. Depois, no próximo, um ponto baixo. Subo 8 correntes, desço aqui junto com esse último ponto baixo e faço mais outro ponto baixo junto com ele, ok? Agora aqui eu faria outro ponto baixo aqui no próximo ponto. Só que aqui eu tenho aquela primeira corrente que eu considerei aqui um ponto baixo, lembra? Aqui eu fiz um total de 8 correntes, sendo que a primeira corrente eu consideraria aqui um ponto baixo e as outras 7 ao espaço de 7 correntes. Então, eu vou fechar a volta nessa primeira corrente com ponto baixíssimo. E assim, eu fecho essa volta aqui de número 3, ok? Olha, observe aqui, olha, parece que está meio pengando para cá, mas não tá. É só dar uma ajustadinha aqui, olha, também da mesma forma que eu fiz lá.
e aí ele fica as orelhinhas aqui certinho, ok? E agora, a partir daqui, começa a volta de número 4. Aqui nesse primeiro espaço com 7 correntes, eu vou fazer um total com 10 pontos baixos. Após os 10 pontos baixos, pulo aqui para o segundo espaço de 6 correntes, e aqui nesse espaço eu trabalho 8 pontos baixos. Depois vou para o próximo espaço e trabalho também 8 pontos baixos. Ou seja, aqui em todos esses espaços onde eu tenho 6 correntes, todos eles eu vou preencher com um total de 8 pontos baixos, ok? E para passar de um espaço para o outro, eu não preciso fazer espaço de corrente. É só ir direto para o próximo espaço e começar a sequência com 8 pontos baixos, ok? E assim eu trabalho por todos esses 50 espaços aqui de 6 correntes. Então, trabalhei aqui os 50 espaços de 6 correntes, todos com 8 pontos baixos. Agora, eu tenho aqui o último espaço de 7 correntes. E aqui nesse espaço, eu faço um total com 10 pontos baixos. Feito aqui os 10 pontos, agora eu vou trabalhar aqui sobre esses espaços aqui da parte oval. E aqui nesse primeiro espaço, eu vou trabalhar um total com 11 pontos baixos. Feito aqui os 11 pontos, agora eu vou aqui para esse espaço de 7 correntes aqui do topo. E aqui eu faço apenas 10 pontos baixos aqui dentro desse espaço. Aqui. E agora trabalho sobre esse segundo espaço aqui de 11 correntes, e aqui eu faço 11 pontos baixos. Então esse aqui ele será o padrão da parte oval, ok? Nos espaços aqui de 8 correntes eu sempre vou trabalhar 11 pontos baixos. No espaço de 7 correntes trabalho apenas 10 pontos baixos, ok? Então, esse padrão aqui, depois você vai repetir aqui também na segunda parte oval, aqui no final da volta, ok? É só repetir o mesmo padrão. E observe aqui, olha, que a partir daqui eu vou começar a segunda reta, ok? E essa reta aqui será apenas repetição de tudo que eu fiz aqui, ok? Então, eu não vou fazer aqui com vocês, porque é exatamente o mesmo padrão que eu fiz aqui, ok? Lembra que aqui, no primeiro espaço de 7 correntes, eu faço 10 pontos baixos. Depois, nos espaços de 6 correntes, todos eles eu vou fazer 8 pontos baixos, ok? Então, aqui não tem erro, ok? Então, observe bem, pessoal, que todas as voltas agora, eu vou sempre trabalhar a primeira reta e a primeira parte oval. E depois, a partir daqui, da segunda reta, é só repetição do que foi feito até aqui, ok? Então, não tem necessidade de eu repetir novamente aqui, porque o vídeo ele pode ficar muito longo, e por conta disso, vídeos muito longos, o YouTube ele não entrega muito bem. Então, isso pode acabar prejudicando aí o canal, ok? Então, é por isso que eu trabalho dessa forma. Então, se você é iniciante, observe bem. Geralmente, todas as peças que são trabalhadas ovais ou quadrado aqui dessa forma como eu estou trabalhando, elas sempre têm um padrão de repetição. Então, o que é trabalhado na primeira reta e na primeira parte oval, depois é só repetir na segunda reta e na segunda parte oval, ok? Então, não tem muita necessidade de eu continuar aqui, ok? É só repetição. Então, a partir daqui, olha, começando aqui nesse primeiro espaço, você vai repetir tudo que eu trabalhei aqui no começo, ok?
Ó, observe aqui que esse primeiro espaço eu trabalhei 10 pontos baixos e depois nos outros aqui 8 pontos baixos. Você só vai repetir aqui, ok? E aí depois, chegando aqui, olha, na segunda parte oval, nesses espaços aqui de 8 correntes e de 7 correntes, você vai repetir o que eu fiz aqui, olha, 11 pontos baixos nos espaços de 8 correntes e 10 pontos baixos no espaço aqui de 7. Nos dois espaços de 8 correntes, 11 pontos. No espaço de 7, 10 pontos. Pronto, não tem segredo. Ok, pessoal? É só repetir e é só repetir esse padrão aqui. Correto? Então, eu vou trabalhar assim em todas as voltas, ok? Eu trabalho até aqui e a partir daqui segue a repetição. Correto? Então, vou fazer aqui a minha repetição e aí eu volto com vocês lá no finalzinho da volta para o início da próxima. Então, com esse padrão, completei aqui toda a volta. Fiz aqui o último espaço de 8 correntes com os 11 pontos baixos. E agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na base desse primeiro ponto aqui, desse espaço onde eu trabalhei 10 pontos. Okay? Então, no primeiro ponto baixo, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo e fecho aqui a volta, ok? Depois eu dou só aquela pequena ajustada aqui, olha, para manter essa parte aqui reta uma com a outra, ok? E a partir daqui eu já começo a volta de número 5. Eu vou começar andando com mais 2 pontos baixíssimos, um aqui no próximo, um aqui no próximo, na verdade 3 pontos baixíssimos, vou fazer mais um aqui no próximo, ok? Depois eu faço 3 correntes. Em seguida, laço e no próximo ponto faço um ponto alto. Depois, no próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais outro ponto alto. Vai ficar restando aqui somente 2 pontos por fazer aqui da sequência de 10, ok? E aqui eu vou contar essas 3 correntes como um ponto alto, ok? Então, faz de conta que aqui eu tenho 5 pontos altos, correto? Depois eu faço 2 correntes, laço, pulo aqui esses 2 que sobrou, pulo mais 2 pontos aqui da próxima sequência com 8 pontos, e a partir do terceiro ponto eu vou fazer aqui um motivo com 4 pontos altos, sendo aqui um ponto em cada base de ponto. Ok? Depois, 2 correntes novamente. Vou pular aqui um total novamente de 4 pontos, sendo 2 aqui dessa sequência, com 2 dessa próxima. E a partir do terceiro ponto, novamente sequência de 4 pontos, ou um motivo aqui com 4 pontos altos. Ok? E agora eu vou seguir esse padrão, sempre fazendo 2 correntes, pulando aqui o total de 4 pontos e fazendo o motivo de 4 pontos altos, ok? Com exceção aqui do primeiro, né, que eu trabalhei 5 pontos, contando aqui a corrente como ponto, todos os outros aqui ficarão com 4 pontos altos, ficarão com motivos de 4 pontos altos separados por 2 correntes, pulados aqui um total de 4 pontos. E esses motivos aqui de 4 eu vou repetir por 50 vezes, ok? Aqui, trabalhei até aqui os 50 motivos de 4 pontos. Agora faço 2 correntes. E aqui na sequência de 10 pontos, eu vou fazer um motivo com 5 pontos. Então, eu pulo também aqui um total de 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E a partir do próximo, faço aqui o motivo com 5 pontos. Feito o motivo de 5 pontos, vai restar aqui 3 por fazer. Depois eu faço 2 correntes, laço, pulo aqui esses 3 pontos que sobrou, pulo mais 2 pontos aqui dessa sequência de 11, e a partir do terceiro dele, eu faço aqui um ponto alto nesse. No próximo, também um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto.
fiz aqui uma sequência de 3 pontos. Depois, no próximo ponto, faço um aumento. Trabalho 2 pontos altos em uma mesma base. Em seguida, 2 correntes. Agora, laço e ainda na mesma base aqui onde eu trabalhei os 2 pontos, eu faço mais 2 pontos altos, todos nessa mesma base. Ok? Então, aqui em uma base só eu fiquei com um total de 4 pontos altos. Ok? Depois eu laço e a partir do próximo ponto faço uma sequência com 3 pontos altos, sendo um ponto aqui para cada base. Até que sobre aqui apenas 2 pontos por fazer. Depois faço 2 correntes. Laço, pulo aqui mais 2 pontos dessa sequência de 10 e a partir do terceiro eu faço aqui uma sequência com 6 pontos altos, ou um motivo aqui com 6 pontos altos. Depois faço 2 correntes, laço, pulo esses 2 pontos que sobrou, pulo mais 2 pontos aqui dessa próxima sequência e a partir do terceiro ponto faço uma sequência de 3 pontos, sendo um ponto para cada base. Depois, no próximo ponto, faço um aumento, 2 pontos altos. Agora faço 2 correntes. Laço, volto aqui na mesma base onde eu trabalhei os 2 pontos e junto com eles faço mais 2 pontos altos, completando aqui também 4 pontos em uma mesma base. Depois, a partir do próximo ponto, sigo fazendo mais uma sequência com 3 pontos, agora um ponto para cada base. Até que sobre aqui 2 pontos por fazer, ou seja, o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesse primeiro canto. E observe aqui que a peça ela já tomou o formato quadrado aqui nas pontas, ok? Porque essa peça ela vai ficar no formato retangular, então aqui nas pontas eu precisava fazer o formato quadrado. E aqui já deu esse efeito, ok? Agora a peça ela vai seguir sempre nesse formato retangular. Ok? Então, esse aqui ele será o padrão dos cantos. E a partir daqui, agora eu não vou ter mais parte oval, vou ter agora parte reta. Então, serão 4 retas. As retas maiores, que serão essas laterais, e as retas menores aqui, que serão essas dos cantos. Ok? Agora, a partir daqui, vamos repetir o padrão aqui na segunda reta, esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Então, eu vou começar aqui essa reta, porque lá no início não houve esse começo a partir daqui. Foi a partir do motivo aqui desse espaço, ok? Então, eu vou fazer aqui com vocês. Aqui, após trabalhar esse segundo canto, você faz também 2 correntes, laça, pula aqui os 2 pontos que sobrou, pula mais 1, 2, 3 pontos dessa sequência de 10, e a partir do próximo, faço uma sequência com 5 pontos altos, ok? Lembra que lá no início, né, nós trabalhamos também 5 pontos altos, porém, considerando as 3 correntes como um ponto alto, ok? Então, todas as argolinhas aqui, onde tem 10 pontos no início e no final, com exceção do início, né, que nós começamos com as correntes, todos os outros vão ficar com motivos de 5 pontos altos, ok? Depois eu faço 2 correntes e passo agora a trabalhar aqui os espaços onde ficaram 8 pontos baixos. E sobre esses 8 pontos baixos eu vou sempre fazer motivos de 4 pontos. Então, pulo aqui um total de 4 pontos e a partir do terceiro eu começo a fazer o motivo. Ok? E vou seguindo dessa forma, sempre separando 2 correntes entre um e outro. Ok? Então, a partir daqui é só repetição agora, ok? Após concluir aqui essa segunda reta, você vai chegar
você vai chegar lá no próximo canto novamente, e lá você vai repetir, olha, todo esse padrão que foi trabalhado aqui, você vai repetir aqui também, nesse segundo canto, ok? Então, eu vou fazer aqui toda a minha repetição e eu volto com vocês aqui no finalzinho para o início da próxima, ok? Então, fiz aqui toda a minha repetição, cheguei aqui no segundo canto e aqui no final eu completo a volta fazendo 2 correntes e fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente daquelas 3 correntes aqui que ficaram funcionando aqui como um ponto alto, ok? E dessa forma aqui eu fecho a volta de número 5. A partir daqui eu já começo a volta de número 6. Então, começo a volta subindo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui, no final vou considerar ela um ponto alto, ok? Depois eu laço e a partir do próximo ponto, pegando apenas a alcinha de trás aqui do ponto, eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto, e onde tem espaço de corrente, eu vou fazer um ponto para cada corrente. E sempre pegando aqui na alcinha de trás da base do ponto para ficar nesse efeito aqui, ok? Cheguei aqui nas correntes, pego aqui apenas a alcinha de trás também da corrente e faço um ponto alto. Vou na próxima corrente a mesma coisa. Pego a alcinha de trás, um ponto alto. E aí ele vai ficando a alcinha aqui da frente igual dos pontos aqui, ok? Depois, sobre os pontos aqui, continuo trabalhando pontos baixos. Então, essa volta aqui de número 6, ela será toda trabalhada com pontos altos, dessa forma aqui, sempre trabalhando na alcinha de trás do ponto ou na alcinha de trás da corrente. Onde tem corrente, trabalho um ponto para cada corrente. Onde tem ponto, ponto sobre ponto. Então, vou seguir trabalhando aqui até o final da reta e volto lá no final para continuar a orientação da peça. Então, segui aqui trabalhando os pontos altos, cheguei aqui no final dessa primeira reta. Agora, aqui no canto, onde eu tenho essas 2 correntes, eu trabalho da seguinte forma. Laço, e aqui na primeira corrente, também pegando a alcinha de trás da corrente, eu faço aqui um total com 3 pontos altos. Todos dentro aqui dessa corrente, tá? Dessa forma aqui como eu estou fazendo. Depois eu faço 2 correntes. Agora, laço, vou para a segunda corrente e pegando a alcinha de trás apenas da corrente, também faço aqui 3 pontos altos, todos dentro dessa mesma corrente. Ok? E assim eu construo aqui o canto da peça, ok? Todos os 4 cantos aqui eu vou trabalhar sempre dessa forma aqui. Nas 2 correntes, faço 3 pontos na primeira, depois 2 correntes, depois 3 pontos na segunda corrente, ok? Depois eu sigo fazendo sequência de pontos altos. Laço, e a partir do próximo ponto, depois das 2 correntes, eu começo novamente trabalhando ponto sobre ponto, e onde tem corrente eu vou trabalhar ponto sobre corrente, ok? Então, como eu falei, toda volta ela será preenchida com pontos altos, e aqui nos cantos eu vou sempre trabalhar com esse padrão aqui, ok? Então, é ponto sobre corrente, e aqui nas correntes do canto eu trabalho esse padrão, ok? Então, a partir daqui, pessoal, é só repetição. Trabalha todas as 4 retas aqui, as retas maiores e as retas menores, com sequência de pontos altos e os cantos com esse padrão, ok? Vou seguir aqui com a repetição da minha volta e venho com vocês lá no final para o início da próxima volta. Trabalhei então aqui toda a volta, seguindo todo esse padrão, e cheguei aqui no finalzinho da volta. Aqui eu só fecho a volta na terceira corrente daquelas 3 correntes iniciais. Ok? E a partir daqui eu já começo a volta de número 7. Começo fazendo um ponto baixo. Depois, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, eu vou
seguir fazendo aqui sequência de pontos baixos, trabalhando ponto sobre ponto, ok? E aqui também, olha, como pode ver, eu vou pegar apenas a alcinha de trás da base do ponto, ok? Para dar aqui esse efeito, o mesmo efeito que eu trabalhei aqui na volta anterior, ok? Porém, essa volta aqui, ela vai ser toda trabalhada com pontos baixos, ok? Então, vou seguir trabalhando aqui por toda essa primeira reta e volto com vocês lá no final da reta para orientar lá o padrão do canto, ok? Então, segui trabalhando aqui a sequência de pontos e cheguei aqui no final dessa primeira reta. Agora, aqui à frente, eu tenho aquele espaço com as duas correntes. Aqui eu trabalho da seguinte forma. Na primeira corrente, faço 2 pontos baixos. Depois faço uma corrente de espaço. Agora vou para a segunda corrente e também faço 2 pontos baixos na segunda corrente, ok? E observe aqui também, olha, que eu peguei apenas as alcinhas de trás da corrente. E as alcinhas aqui da frente, elas ficam expostas aqui da mesma forma que ficaram aqui os pontos, ok? Depois, a partir do próximo ponto, eu vou seguir novamente fazendo sequência de pontos baixos. Seguindo aqui o mesmo padrão, pegando apenas a alcinha de trás da base dos pontos, ok? Então, essa volta aqui não tem segredo, ela será toda contornada com pontos baixos, tanto aqui nas retas maiores, quanto aqui nas retas menores, ok? E aqui nos 4 cantos, onde eu tenho essas duas correntes, eu vou repetir esse padrão aqui. 2 pontos baixos na primeira corrente, uma corrente de espaço e depois mais 2 pontos baixos na segunda corrente, ok? Então, a partir daqui é só repetição, ok? Eu vou seguir aqui repetindo e volto com vocês lá no final para o início da próxima volta. Então, contornei aqui toda a volta com os pontos baixos e cheguei aqui no final. Aqui no final eu vou fechar a volta com um ponto baixíssimo naquela primeira corrente que eu fiz aqui, antes de começar a sequência de pontos baixos. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo e fecho aqui a volta, ok? E a partir daqui eu já começo a volta de número 8. Eu começo subindo 4 correntes. Depois eu laço, pulo aqui a próxima base e no próximo ponto faço um ponto alto porteirinha. O ponto alto porteirinha, para quem não conhece, eu faço um ponto normal, depois eu passo a agulha por trás, pego o fio aqui e faço um ponto baixo sobre ele, ok? Fica, na verdade, aqui um ponto baixo em alto relevo, e esse aqui ele é o ponto alto porteirinha, ok? Depois eu laço, pulo o próximo ponto e no próximo ponto alto porteirinha novamente. Depois laço, pulo o próximo ponto, no próximo ponto alto porteirinha. Então, esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta. Eu vou seguir trabalhando aqui toda essa primeira reta com esse padrão aqui, sempre pulando um ponto e no próximo um ponto alto porteirinha. Aqui eu não preciso fazer espaço de corrente, porque o próprio ponto ele já dá aqui um espaço, ok? Então, não precisa fazer espaço de corrente, é só laçar, pula um ponto, vai no próximo ponto alto porteirinha. E observe aqui que eu estou trabalhando normal, pegando as duas alças do ponto, ok? Não estou precisando pegar somente uma, como foi trabalhado anteriormente, ok? Então, eu vou seguir aqui esse padrão até o final da reta e venho com vocês lá no canto para orientar o padrão. Então, segui aqui esse padrão de pontos porteirinha e cheguei aqui no final da volta. Aqui, após esse último ponto que eu trabalhei, tem aqui à frente mais 3 pontos. O último ponto aqui da reta e os outros 2 pontos são aqueles dois aumentos que eu trabalhei aqui na primeira corrente, ok? Aqui, para continuar, eu vou fazer da seguinte forma. Laço e no próximo ponto, sem pular dessa vez ponto, eu faço aqui nele outro ponto alto porteirinha. Ok? Dessa forma.
Agora laço, pulo esses 2 pontos aqui do aumento e sobre aquele espaço da corrente que eu fiz aqui, o espaço de uma corrente, eu faço 2 pontos altos. Depois 2 correntes. Depois mais 2 pontos altos ainda dentro do mesmo espaço, ok? Então, aqui naquele espaço de uma corrente, eu trabalhei aqui um total de 4 pontos altos, ok? Sendo 2 correntes e mais 2 pontos, ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão de todos os 4 cantos aqui dessa volta, correto? Depois, dando seguimento, eu faço uma corrente. E observe aqui, pessoal, que sempre que eu for entrar em uma reta, eu vou fazer esse espaço de uma corrente. No caso aqui, olha, saindo da reta e entrando no canto, eu não preciso fazer espaço, porque já tem o espaço aqui do ponto, ok? No caso aqui, saindo do canto para entrar na reta, eu sempre vou fazer uma corrente, ok? Isso significa que, quando eu chegar aqui nesse próximo canto, ao sair do canto para a reta, eu vou fazer essa corrente. Já que saindo da reta para o canto, eu não preciso fazer corrente, ok? Então, feito a corrente, laço, pulo aqueles 2 pontos aqui do aumento que ficou na segunda corrente e a partir do primeiro ponto aqui da reta, começo a trabalhar novamente pontos altos, porteirinha. Depois laço, pulo um ponto no próximo ponto alto, porteirinha. E agora eu vou seguir aqui por essa reta também, fazendo pontos altos, porteirinha dessa forma. Ok? Sempre pulando um ponto e fazendo no próximo. Então, aqui nessa reta menor, eu trabalhei aqui um total de 13 pontos porteirinha, ok? Aqui à frente vai ter mais 3 pontos, ok? Então, para continuar aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, olha, no finalzinho dessa reta. Laço, faço mais um ponto porteirinha no próximo ponto já, sem precisar pular ponto, ok? Agora, laço, pulo os 2 pontos aqui, restantes, e olha, sobre o espaço de uma corrente, eu vou repetir o que eu trabalhei lá no canto. 2 pontos altos, 2 correntes, e mais 2 pontos altos, todos dentro do espaço da corrente, ok? Depois, agora eu trabalho aqui a próxima reta. E seguindo o padrão, olha, eu vou fazer uma corrente porque eu estou saindo do canto para a reta. Laço, pulo os 2 pontos e a partir do primeiro ponto aqui da reta, começo a trabalhar novamente pontos altos, porteirinha. Ok? E agora eu vou seguindo o padrão. Pulo um ponto, vou no próximo. Pulo um ponto, vou no próximo. Então, esse aqui ele será o padrão de toda essa volta de número 8, ok? Então, esse aqui ele será o padrão de toda essa volta, ok? Vou continuar aqui a repetição da minha peça e volto com vocês no final, lá para o início da próxima. Então, com esse padrão, trabalhei aqui toda a volta, já cheguei aqui no finalzinho. E aqui no final, para fechar a volta, eu preciso fazer o efeito aqui do ponto porteirinha, nessas 4 correntes aqui do início, ok? Então, para quem ainda não conhece como fechar uma volta de pontos porteirinha, eu vou fazer aqui de forma bem lenta, ok? Lembrando aqui que se você de repente está trabalhando uma outra peça que tem voltas com ponto porteirinha, sempre no início dessa volta você vai começar fazendo 4 correntes, ok? E você vai entender agora por que precisa de 4 correntes. Então, para fechar, eu começo fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas 4 correntes. Faço aqui um ponto baixíssimo normal, ok? Agora, levo a agulha aqui atrás, pego o fio dessa forma, puxo aqui para frente.
Depois eu vou na quarta corrente, olha, e dentro da quarta corrente, pego o fio aqui, puxo fazendo um ponto baixíssimo, olha, passando por essas duas laçadas aqui, dessa forma. E aqui, olha, ele vai dar exatamente o mesmo efeito aqui do ponto porteirinha, ok? Então, toda volta com pontos porteirinha, ela deve ser fechada dessa forma, e sempre no início você vai começar fazendo 4 correntes, para justamente depois fechar com esse efeito aqui, ok? Então, a partir daqui agora, eu começo a volta de número 9. E para começar, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo aqui nessa próxima base, ok? Correto? Depois eu faço 4 correntes, laço, pulo aqui essa próxima base e na próxima faço um ponto alto porteirinha. Depois laço, pulo a próxima base e sobre a próxima faço outro ponto alto porteirinha. Novamente laço, pulo a próxima base e na próxima ponto alto porteirinha. Ou seja, essa volta aqui também será toda trabalhada com pontos porteirinha. E eu vou trabalhar aqui, olha, ponto sobre ponto. Lembrando que o ponto porteirinha, ele tem duas bases, correto? A base do ponto e a base do ponto baixo trabalhado aqui em alto relevo sobre ele, correto? Então, os pontos que eu vou trabalhar aqui, eles vão ficar exatamente na primeira base do ponto, tá? E a segunda base eu vou pular, ok? Então, pulo a segunda base, faço sobre a primeira base aqui de cada ponto, que daí fica ponto sobre ponto, exatamente dessa forma aqui, correto? Então, vou trabalhar aqui toda essa reta com esse padrão até o primeiro canto aqui da peça. Chegando lá no primeiro canto, eu volto para a orientação lá do padrão do canto. Final. Então, segui aqui trabalhando até o final aqui da reta. O último ponto que eu trabalhei aqui, olha, foi sobre esse último ponto aqui da reta da volta anterior. Agora, aqui à frente eu vou ter a segunda base aqui desse ponto e depois eu vou ter os 2 pontos aqui desse leque que foi trabalhado aqui no canto, ok? Dando seguimento aqui, eu faço da seguinte forma: laço, pulo essa base aqui e sobre a base desse primeiro ponto aqui do leque, eu faço mais um ponto porteirinha. Ok? Depois eu laço, pulo esse segundo ponto, vou direto aqui para o espaço de 2 correntes. E aqui dentro eu vou trabalhar um total com 5 pontos porteirinha. Feito aqui os 5 pontos dentro do espaço, laço, pulo aqui esse próximo ponto e no próximo faço um ponto porteirinha. E agora a partir daqui eu vou seguir o padrão que eu trabalhei aqui na reta. Laço e vou trabalhando ponto sobre ponto. No caso aqui, ponto porteirinha, ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta aqui, ok? Todas as 4 retas, seja nas retas maiores e nas retas menores, ponto porteirinha sobre ponto porteirinha, e aqui nos cantos eu vou trabalhar com esse padrão aqui, ok? Faço um ponto aqui no primeiro ponto do leque, pulo o próximo, e dentro do espaço de 2 correntes eu faço um total de 5 pontos. Depois eu pulo o primeiro, e no segundo ponto aqui ainda do leque, faço o primeiro ponto porteirinha da próxima reta. E depois é só seguir trabalhando ponto sobre ponto, ok? Então, a partir daqui é só repetir esse padrão em todas as retas e em todos os demais 3 cantos aqui da volta, ok? Vou continuar a minha aqui e volto com vocês lá no final para o início da próxima. Então, com esse padrão, trabalhei aqui até o final. E só para que não fique dúvida aqui, pessoal, até o fechamento, olha, depois aqui desse canto, depois aqui do padrão do canto, após esse último ponto aqui, olha, que eu trabalhei ainda sobre esse leque aqui, contando com ele, tá? Para fazer o fechamento, eu fiz mais, contando com ele, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos.
Agora eu faço o fechamento. Esse último ponto aqui, ele está exatamente sobre a base onde foi feito o fechamento aqui da volta anterior, ok? Lembra que depois do fechamento, depois eu fiz o efeito do ponto e aí ficou com a segunda base aqui sobre o fechamento. E aí depois andei com mais um ponto, né, no próximo e comecei aqui. Então esse último ponto ele vai ficar na primeira base aqui, onde foi feito o fechamento, ok? Ou, para ser mais específico, olha, depois dos 5 que são trabalhados aqui dentro da corrente, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Aí sim a gente faz agora o fechamento da volta, e aqui no fechamento eu faço o efeito novamente, do ponto porteirinha. Começo fechando na terceira corrente com ponto baixíssimo, e aqui fez a primeira base do ponto, certo? Agora eu vou pegar a agulha, o fio aqui por trás, pego novamente o fio, entrando pela quarta corrente, olha, puxando aqui, fazendo um ponto baixíssimo, puxando as duas laçadas, e aí eu faço, e assim eu concluo o efeito aqui do ponto, deixando aqui o ponto com duas bases, ok? Assim como todos os outros pontos que tem duas bases também, ok? E a partir daqui eu começo agora a próxima volta. Começo fazendo uma corrente. Essa corrente aqui eu vou contar ela no final como um ponto baixo. Depois, a partir da próxima base, pegando apenas a alça de trás agora do ponto, eu vou começar a fazer sequência de pontos baixos, sempre pegando a alcinha de trás da base do ponto, ok? E essa volta vai ser simples, tá? Não tem segredo. Eu vou trabalhar toda ela em pontos baixos. Eu trabalho em todas as bases aqui. Lembrando que o ponto porteirinha ele tem duas bases, né? Então aqui eu vou trabalhar nas duas bases. A diferença aqui é só que eu vou pegar a alcinha de trás da base de cada ponto aqui. Ok? Então aqui não tem muito segredo. É só seguir trabalhando dessa forma, tanto nas retas quanto aqui na parte oval também você vai trabalhar base por base com ponto baixo. Ok? Então, vou seguir aqui fazendo a minha e eu volto com vocês aqui no final para o início da próxima. Então, contornei aqui toda a volta e cheguei aqui no final. Aqui no final eu vou fechar a volta com um ponto baixíssimo naquela primeira corrente que eu fiz aqui antes do primeiro ponto baixo, ok? Então, fechada a volta, a partir daqui eu dou início já à volta de número 11. Começo fazendo aqui 3 correntes. Essas 3 correntes aqui eu vou considerar um ponto alto, ok? Depois eu laço e a partir da próxima base eu começo a trabalhar aqui sequência de pontos altos. E aqui eu não vou precisar pegar somente uma alcinha da base do ponto. Eu pego as duas alças normais, ok? E aqui nessa primeira reta eu vou seguir fazendo pontos altos sem nenhum segredo aqui. Ponto sobre ponto sem pular nenhum, ok? Então eu vou seguir aqui trabalhando os meus. E eu volto com vocês lá no final da reta para informar com quantos pontos você vai precisar trabalhar até chegar lá no primeiro canto da peça. E chegando lá eu informo se será necessário trabalhar algum aumento ou não, ok? Então eu vou continuar trabalhando aqui e volto com vocês lá no final da reta. Então trabalhei aqui até o final da reta e cheguei aqui no canto. Até aqui eu fiz um total de 347 pontos altos, ok? Então, após o total de 347 pontos, eu faço agora aqui o próximo aumento do próximo canto. Então, nessa próxima base aqui, eu trabalho 2 pontos altos. Ok? Se você não quiser fazer a contagem, eu vou te mostrar aqui exatamente onde vai ficar esse aumento, ok? Esse aumento, ele vai ficar na base do ponto baixo, trabalhado aqui, olha, sobre a primeira base do quarto ponto porteirinha, daqueles 5 pontos que eu trabalhei aqui dentro desse espaço, ok? Então, eu conto aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Lembra que o ponto porteirinha, ele tem 2 bases, correto? Então, sobre a primeira base aqui desse quarto ponto, eu tenho aqui um ponto baixo, ok?
e sobre esse ponto baixo é justamente onde vai ficar aqui o aumento, ok? Então, se você quiser fazer isso em todos os cantos e já ir marcando aqui onde vai ficar o aumento, olha como eu fiz, você pode fazer, ok? É só contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Contou o quarto ponto, vai aqui na primeira base dele, depois vai no ponto baixo que foi feito sobre a base dele, e sobre a base desse ponto baixo ficará o aumento, ok? Aqui nessa reta menor, após o aumento, você vai trabalhar uma sequência com 41 pontos altos até chegar aqui no próximo aumento. Contou 41, o próximo 42 você faz o aumento, ok? Se quiser contar dessa ponta aqui para a próxima reta maior, aqui até o próximo canto vai dar um total com 366 pontos, ok? Nessa reta maior, até chegar na próxima base que você vai fazer o aumento, ok? Se não quiser contar, é só marcar aqui, como eu te falei, já deixa lá marcado para você não precisar ficar contando, ok? Então tem essas duas formas aí para quem não quer contar e para quem prefere fazer a contagem até o próximo aumento, ok? Então eu vou seguir aqui a minha volta com esse padrão e eu volto com vocês lá no final para o início da próxima volta, correto? Então, seguindo esse padrão, trabalhei aqui toda a volta, fiz aqui todos os aumentos e cheguei aqui no finalzinho da volta. Aqui no final, eu vou só fechar a volta com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente daquelas 3 correntes iniciais. E assim encerra a volta de número 11 e agora começo aqui a volta de número 12. Começo fazendo uma corrente e a partir do próximo ponto, agora pegando novamente aqui somente a alcinha de trás da base do ponto, eu vou seguir fazendo aqui pontos baixos sobre cada ponto de base, ok? E essa volta aqui de número 12 não tem segredo, é só trabalhar pontos baixos sobre cada ponto de base, pegando aqui apenas a alcinha de trás da base do ponto. E assim eu contorno toda a volta, ok? Aqui eu não vou precisar de nenhum aumento nessa volta, tanto nas retas quanto aqui também nos cantos, não preciso fazer aumento, é só seguir trabalhando ponto sobre ponto, ok? Então vou seguir aqui trabalhando a minha volta e eu venho com vocês no final para o início da próxima volta.